Olá a todos. Hoje vou dar aqui um exemplo de como devemos fazer os nossos trades, não é? Vou usar portanto, o índice, o meu favorito de todos, vocês já sabem qual é, o S&P 500, né? E o CFD, portanto, estamos aqui a ver. Agora vou dar o exemplo de hoje. Vamos supor que o investidor está líquido, portanto, tem o dinheiro disponível para investir e agora gostava de saber o que é que deveria fazer perante este gráfico, não é? Perante o gráfico do S&P, portanto, qual era a aposta do investidor? Bem, temos aqui duas situações que devemos analisar e que não podemos separar elas. Qual é o prazo que esse investidor deverá, portanto, usar para o seu investimento? Portanto, se o prazo é de médio prazo, de longo prazo, ou se o prazo é mesmo curto prazo, se é mesmo para o próprio dia. Uma coisa é certa, quanto maior for o prazo, maior a probabilidade de vocês conseguirem ganhar dinheiro na bolsa. É mesmo assim. Desde que façam um investimento seguindo a tendência. Pronto, então vamos dar aqui o exemplo. Eu quero investir no curto prazo. Qual seria a aposta? Bom, olhando aqui para o gráfico, o que é que nós temos aqui? Temos este movimento, deixa-me aqui fazer assim, temos este movimento iniciado, portanto, no meio de março, até aqui, temos um movimento de subida. No entanto, apesar de termos tido aqui uma consolidação aqui dos valores máximos, estão aqui a ver, portanto, houve aqui uma dificuldade em ultrapassar estes valores máximos, a tal zona de resistência que eu tinha referido. No entanto, apesar de termos tido aqui 3 velas vermelhas, não foram grandes, eu não considero que houve uma mudança do swing. Aliás, já escrevi isso na minha análise. Apesar de alguns indicadores estarem negativos, nomeadamente temos aqui o PSAR, estão a ver aqui 2 pontinhos, quando esses pontinhos aqui acima estarem acima do valor atual do índice, significa que o indicador está negativo. Estão a ver aqui o cruzamento aqui da média de 5 a 10. Eu gosto muito de usar essas médias. Estão a ver, assim quebrou a 10, ou seja, neste momento a média de 5 está abaixo de 10, é um sinal negativo. Bom, temos 2 indicadores negativos. No entanto, eu meti aqui 3 indicadores que eu gosto muito de usar: o momento, o RSI e o histograma. O momento, com o período de 12, o que é que estão aqui a ver? Eu tenho esta análise. Leituras acima de 100, positivo. Leituras abaixo de 100, negativo. Como é que está o indicador? Está positivo. Está naquele impasse, está naquela zona neutral. É um facto, mas está positivo. Ainda não deu o sinal negativo. Vamos aqui analisar outro indicador, o RSI. Portanto, o RSI. Qual é a leitura que eu faço? Este indicador tem algumas leituras, mas em termos de se está positivo ou negativo, utiliza a linha dos 50. Estão a ver aqui os 50? Qual é a leitura? Está neutral. No entanto, está positivo. Estão aqui a ver, houve aqui uma ligeira quebra, mas é uma quebra insignificante, não está confirmada. Portanto, temos um momento positivo, o RSI está positivo. Vamos aqui fechar estes aqui. Este aqui, o histograma, bastante usado também. Qual é a leitura? Estão a ver, quando aqui estas barrinhas estão para cima, está positivo. Agora está para baixo, está negativo, embora que também estará numa zona de fronteira. Como tal, em termos de indicadores, estamos ainda positivos. É por isso, mesmo ontem na minha análise, quando meti o tal indicador do swing, portanto em cash, mesmo no indicador, tínhamos, acho que era uma força de 3, significava no conjunto dos indicadores
ainda havia, o somatório deles ainda era positivo. Como estamos aqui a ver, ainda não podemos afirmar tecnicamente que um swing virou ou inverteu. Deixa-me aqui controlar aqui o timing. Pronto. Então a minha aposta era bastante simples. Eu não vou investir, mesmo no curto prazo, não vou investir contra o swing. E atenção, contra duas coisas. Portanto, estava a investir, vamos supor que eu estava tentado abrir uma posição curta. Estava a investir contra este swing aqui, estão a ver? Portanto, este swing de subida, que ainda continua de subida, e pior ainda, estávamos a investir contra o ciclo claramente de bull market. Estou a minimizar o gráfico, portanto, claramente de bull market. Estávamos a investir contra duas situações muito importantes: o movimento de longo prazo e o movimento atual. Portanto, eu acho que posições curtas neste momento eu não arriscaria. Embora que pudesse-me acreditar que fôssemos para baixo, eu correria um risco elevado de investir. Portanto, ainda não deu o sinal claro. Posições longas, eu diria que era uma boa aposta no médio prazo, no longo prazo e no curto prazo. Eu diria que até no curto prazo é muito difícil de saber se realmente uma posição longa era capaz de dar lucro daqui a 2 dias, ou no próprio dia, ou ao final desta semana. É complicado, e vocês repararam que tecnicamente os indicadores, há uns estão negativos, né? Como estão aqui a ver o BSAR, a média, há outros que estão naquela zona neutral. Portanto, acho que continuaria líquido se fosse no curtíssimo prazo, não investiria em posições curtas, mas, no entanto, se tivesse de escolher entre uma e outra, claramente eu investiria no lado longo. Porquê? Porque mesmo que corresse mal no curto prazo, né? Mesmo, eu comprava hoje uma posição longa, amanhã já estava a perder, mesmo que corresse mal, eu quase que, não digo que garanto que aqui não há garantias, mas quase que daqui, por exemplo, a 1 mês ou 2 meses, diria que essas posições iriam dar lucro. E isso é que é importante. Porquê? Porque estava a investir a favor do ciclo da Bolsa em bull market. Como tal, o meu risco de perder era menor, não é? Acho que fui claro, portanto, no sentido de o investidor querer apostar neste momento. Portanto, fiz a minha análise, a minha leitura. Por hoje ficou esta, portanto, no exercício, mas o meu ponto de vista sobre o que deveria fazer. Portanto, continuo com as posições longas, e mesmo que deixa, vamos supor que o swing inverte agora, dá um sinal, temos aqui uma vela vermelha, cai hoje, abrir posições curtas, era capaz de arriscar. Não diria que era provável que até era capaz de arriscar. No entanto, não gostava de arriscar devido a estar a investir sempre contra um ciclo. Eu acho que a melhor aposta será sempre no lado longo, porque estamos claramente num bull market. Pronto, caros leitores, fica o vídeo de hoje. Portanto, para a próxima vez irei dar outro exemplo de outras situações. Pronto, bom dia a todos.